3 e o versículo de número 13 e o versículo de número 14. A gente vai pregar sobre a decisão do apóstolo Paulo. Diga comigo: a decisão do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 3, versículo de número 13 e versículo 14. Os irmãos da live que estão seguindo aí a página da igreja, compartilhe esta palavra, deixa o Senhor falar ao teu coração. Quem encontrou o texto, diga amém. Leiamos, irmãos. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tome o teu assento, deixa o Senhor falar ao teu coração, e eu peço toda a atenção da igreja para esta palavra que será entregue de Deus aos nossos corações. Queridos, nós estamos diante de um texto escrito aos Filipenses no capítulo 3, o versículo de número 13 e o 14, que está falando da vocação de Paulo, ou a invocação do apóstolo Paulo. Paulo, diante da vocação de Deus, o chamado de Deus na sua vida, Paulo vai olhar para os irmãos de Filipenses e vai dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás fica e avançando para as coisas que estão diante de mim. Irmão, diante dessa expressão bíblica, eu quero colocar aqui uma frase de efeito. Para vivermos o novo de Deus, é preciso abrir mão do velho. Para vivermos o novo de Deus, é necessário abrir mão daquilo que se passou, daquilo que foi vivido. A introdução deste texto, o apóstolo Paulo, irmão, no capítulo 3 de Filipenses, ele está falando à igreja de Filipos. E quando ele dirige a sua palavra, a sua carta à igreja de Filipos, o apóstolo fala à igreja para se guardar dos cães. Versículo de número 2. Também o apóstolo fala à igreja a se guardar dos maus obreiros, daqueles que entrariam no rebanho e eles destruiriam o rebanho de Deus. Versículo também 2. O apóstolo também fala à igreja se guardar da circuncisão. Porque, irmãos, uma vez que aquela igreja servia a Cristo Jesus, alguns apóstolos queriam obrigar que aquele povo, alguns dos gentios, viessem participar de uma tradição que era judaica, a circuncisão. Então Paulo orienta aquela igreja a se guardar também da circuncisão. Versículo de número 3 e o versículo de número 4. O apóstolo também fala à igreja sobre a confiança da carne, que os irmãos não viessem confiar na sua carne, mas os irmãos viessem confiar tão somente em Deus. Versículo também 3 e o versículo de número 4. O apóstolo também fala à igreja sobre a confiança no Espírito. Em vez dos irmãos confiar na carne, os irmãos precisavam confiar no Espírito. Porque a confiança no Espírito é uma confiança mais durável. Versículo também de número 3. O apóstolo também fala da sua experiência como fariseu. Irmão, diante da vocação que Paulo estava vivenciando de Deus, Paulo faz uma breve lembrança do tempo que um dia ele foi um fariseu, do tempo que um dia ele fez a lei valer, aonde ele perseguia a igreja do Senhor.
Ele perseguia aqueles que uma vez foram do caminho. Então Paulo, ele fala também da sua experiência como fariseu, versículo de número 5. No capítulo 3 e o versículo 7 de Filipenses, o apóstolo fala da sua perca por amor a Cristo, irmão. Porque uma vez que Paulo é chamado para servir a Deus, para ser apóstolo do Senhor, ele vai sofrer algumas percas por amor a Cristo. Ele vai perder a sua posição de fariseu, ele vai perder a sua posição de estar inserido em meio aos doutores da lei, em meio ao clero, em meio às pessoas importantes do governo, e ele vai sofrer uma grande perca por amor a Cristo. Versículo 7 e versículo 8. Versículo 7, Paulo diz: mas o que para mim era ganho, reputei por perca por Cristo, e na verdade tenho também por perca todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri perda de todas as coisas, e as considero essas coisas como escória, para que possa ganhar a Cristo. Irmão, Paulo, diante daquelas percas, Paulo vai dizer que ele considerava aquelas coisas que ele perdeu como escória, e ele abriu mão de todas aquelas coisas para ganhar a Cristo, irmão. Você vai perceber que Paulo abriu mão de coisas velhas da sua vida para viver uma vida com Deus, para ganhar a Cristo na sua vida, que até o momento era prioridade na vida do apóstolo Paulo. Irmãos, o apóstolo Paulo também, ele fala aqui da perca das coisas que ele perdeu por causa da excelência do conhecimento de Cristo. Paulo estava fazendo um paralelo, dizendo que as coisas, que a vida em Cristo era mais importante, o conhecimento de Cristo era mais importante do que as coisas que ele possuía. Irmãos, e Paulo vai considerar essas coisas que ele perdeu como escória, e ele vai dizer: pela qual sofri perda de todas essas coisas, e eu considero essas coisas como escória, eu considero essas coisas sem validade, sem valia, sem nenhum valor, para que eu possa ganhar a Cristo. Irmão, Paulo era um apóstolo que estava sujeito a abrir mão de tudo que ele possuía, perder tudo para ele ganhar a Cristo. Será que nós estamos dispostos a perder tudo para ganhar a Cristo, irmão? Hoje as pessoas, elas querem perder Cristo, mas não querem perder as coisas. Hoje as pessoas estão amarradas mais às coisas do que a Cristo. Mas Paulo estava agarrado a Cristo e abria mão de todas as coisas e considerava as coisas como escória da sua vida. Quem está recebendo de Deus, olhe para mim, olhe para cá, igreja. Agora você vai perceber, querido irmão, que diante disso Paulo está lidando com a vocação que Deus tinha na sua vida. Versículo 12 e versículo 13, olha que Paulo diz: para que já tenha alcançado e o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Paulo estava lutando, irmão, agora para alcançar, para ganhar, porque Paulo já tinha perdido por amor a Cristo. Agora com Cristo, Paulo estava lutando para ganhar, para avançar a cada dia. Você já percebeu que Paulo estava com Cristo para quê? Para ganhar e para avançar, irmão. Tem gente que está com Cristo, mas a vontade dele é abrir mão de Deus, é abrir mão da fé, é desistir do Senhor, é sair da igreja, abandonar o Senhor, porque as coisas estão difíceis. Mas a intenção de Paulo era avançar. A intenção de Paulo era alcançar a cada dia, era ganhar a Cristo. Quem pode entender isso aqui, levanta a tua mão. E nós estamos aqui, irmão, não para desistir.
A gente está aqui para avançar, para alcançar, para ganhar. Quem pode levantar as mãos e glorificar o Senhor? Agora, irmão, Paulo vai dizer, olha só que Paulo diz, versículo 13: irmão, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Paulo não vai se orgulhar dizendo eu alcancei alguma coisa. Paulo não vai fazer isso, mas Paulo vai dizer, mas uma coisa eu faço na minha vida. E é isso que eu quero falar com a igreja hoje. O que foi que Paulo fez na sua vida? Qual foi a decisão que Paulo tomou na sua vida, que mudou a sua vida por completo? Paulo vai dizer, esquecendo-me das coisas que para trás fica, e avançando para as coisas que estão diante de mim. Será que nós estamos dispostos, irmão? Olhe para mim, olhe para cá, para os meus olhos verdes. Será que nós estamos dispostos a esquecer das coisas que para trás fica? Será que nós estamos dispostos a avançar para as coisas que estão diante de nós? Porque Paulo estava bem certo, irmão, que Deus tinha promessas na vida dele, e a promessa que Deus tinha na vida de Paulo não estava baseado no que ficou para trás, estava baseado no que estava diante dele, irmão. As promessas de Deus na nossa vida não está se resumindo nas coisas que já se passaram. As promessas de Deus se resumem nas coisas que estão diante de nós. É por isso que nós devemos prosseguir. É por isso que nós devemos avançar. Olhe para mim. Irmão, Paulo estava disposto a esquecer das coisas que iriam ficar para trás. Olhe para mim. E o que foi que Paulo esqueceu? Paulo esqueceu que um dia ele foi um fariseu. Você não vai ver Paulo durante a sua trajetória se orgulhando por um dia ter sido um fariseu. Mas Paulo vai, em toda a sua trajetória, agradecer a Deus por ser um apóstolo de Cristo Jesus, irmão. Por ser um homem chamado por Deus. Paulo esqueceu que um dia ele foi o perseguidor da igreja. Agora Paulo se tornou um perseguido por amor a Cristo, irmão. Paulo esqueceu que um dia ele foi um perseguidor, e hoje Deus estava mostrando para ele durante a sua trajetória de fé, de compromisso, que como era importante ele sofrer por amor a Cristo. Paulo esqueceu que um dia ele foi um criminoso, que ele participou da morte de Estevão. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 3. Por que Paulo esqueceu? Porque Paulo sabia que o sangue de Cristo já tinha lhe purificado. Paulo sabia que Deus, o soberano, já tinha lhe perdoado daquela culpa. Deus soberano já tinha lhe perdoado daquele crime. Olhe para mim. Por isso que Paulo esqueceu que um dia ele foi um criminoso, porque por ter participado da morte de Estevão. Por que Paulo tinha que esquecer as coisas que ficariam para trás? Porque as coisas que Paulo viveu marcou a vida dele. Essas coisas que eu citei aqui marcaram a vida do apóstolo Paulo. E como essas coisas marcaram a vida do apóstolo, ele tinha por obrigação de esquecer dessas coisas. Essas coisas não poderiam continuar marcando a vida do apóstolo Paulo. Porque se essas coisas continuassem marcando a vida do apóstolo, ele não conseguiria viver as promessas que Deus teria para com a vida dele. Quem está ouvindo a voz de Deus, levanta a mão, catuca o irmão e diga: não durma. Olha para mim, olha para cá. Irmãos, primeira coisa que Paulo fez foi esquecer das coisas que atrás ficam. Irmãos, quando eu dirigi a primeira igreja do Deus Vivo, essa é a quarta que eu dirijo,
A minha irmã de sangue disse: solta o osso, rapaz. Deus tem muita coisa para a tua vida. E na hora que eu soltei, eu vivi algo sobrenatural de Deus na minha vida. Coisas que eu não tinha vivido, comecei a viver. Levanta a tua mão. Enquanto nós não soltarmos o osso, enquanto nós não soltarmos o passado, nós não vamos viver o novo de Deus em nossa vida, irmão. Você já viu que na vida de muitos crentes tem questionamento? Por que Deus não cumpriu a promessa ainda? Por que Deus não fez isso ainda? Por que não aconteceu isso, aquilo? Por que Deus não realizou o que eu quero? Porque talvez você está remoendo passado. Talvez você ainda não esqueceu das coisas que eram para ter ficado para trás, irmãos. Para você avançar para as coisas que estão diante de você. Paulo vai dizer agora, avançando para as coisas que estão diante de mim. Olhe para mim agora. Irmão Paulo, a vida de Paulo se resumiu em duas divisões. Primeiro, a primeira parte, as coisas que ficaram para trás. E a segunda parte, avançando para as coisas que estavam diante dele. Irmão, você vai perceber que a vida de Paulo não é de frente para o passado. A vida de Paulo é de costa para o passado e de frente para o futuro. Quem está pegando a palavra? Eu vou repetir de novo, olhe para mim. A vida de Paulo não é remoendo o passado. A vida de Paulo é de costa para o passado e de frente para o futuro e para as promessas que Deus tinha na vida dele. Levanta as tuas mãos. Irmão, não é pecado lembrar os momentos bons. Não é pecado. Mas você não pode querer ressuscitar aquele tempo que já se foi. Eu não posso querer ressuscitar aquele tempo que já se passou, irmão. Quem está me entendendo? Eu sei que na igreja tem momentos, na nossa vida passada, que nós vivemos algo grandioso. Tivemos líderes soberanos, tivemos pastores grandiosos, mas já passou, irmão. E nós não podemos estar remoendo mais isso. Deus quer que nós vivamos o que Ele colocou no nosso presente para nós viver. Quem está me entendendo, levanta as tuas mãos. Queridos, Paulo está de costa para o passado e de frente para o futuro. Olhe para o irmão e diga: você está de costa para o passado e de frente para o futuro? Ou você está de frente para o passado? Pastor, eu estou de frente para o futuro, eu estou de frente para as promessas de Deus, mas aqui e acolá eu dou uma virada e olho para o passado. Mas não era para mim ter perdido aquilo. Pastor, eu estou olhando para a minha vitória, mas aqui e acolá eu lembro do namoradinho que não deu certo comigo. Deixa para lá, diga glória a Deus, diga já passou. Diga aleluia. Avança para as coisas que estão diante de você. Levante a tua mão. Irmão, já passei por lugares, igreja, que eu fiz um trabalho lindo. Mas nenhum momento você vai ver eu colocando foto com saudade, não, já passou. Quem está me entendendo, levanta a tua mão. O que deu para fazer já foi feito. Tenho gratidão, tenho amor. Ligou para mim, eu trato bem. Dou amor, dou carinho. Continuo tratando bem. Mas o que foi feito, foi feito. Agora avançando num novo lugar onde Deus nos colocou. Levante as tuas mãos. Avançando, irmão. Porque enquanto eu fico lembrando do passado, eu não vou avançar para a vitória que Deus tem na minha vida. Quem está comigo, levante a tua mão. E como é que eu fico lembrando do passado? Com os porquê da minha vida. Por que aconteceu isso? Por que Deus deixou acontecer? Não, já passou. Olhe para o irmão e diga: deixa os porquê para lá. Avança para as promessas que Deus tem diante de você, irmão. Olhe para mim.
Paulo avançou como apóstolo de Cristo. Paulo fez várias viagens missionárias, porque Paulo avançou como apóstolo de Cristo Jesus. Paulo avançou servindo a Deus com uma consciência pura. Não tinha nada que acusasse Paulo. E Paulo vai lembrar Timóteo: Timóteo, eu tenho servido a Deus com uma consciência pura, e além de eu servir a Deus com uma consciência pura, eu lembro de ti nas minhas orações, e eu lembro das tuas lágrimas para me encher de gozo. Quem está comigo, levante a mão. Irmão, Paulo avançou em meio às aflições do ministério. Nenhum momento Paulo parou por causa das aflições. Olhe para mim, irmão, é uma coisa que eu não consigo entender. Hoje a maioria dos crentes desiste por causa das aflições. Diga glória a Deus. Irmão, pastor, eu não vou mais por causa disso, por causa daquilo. Então você não é crente maduro em Deus. Quem está comigo, levanta a tua mão. Porque o crente verdadeiro em Deus, que tem estrutura espiritual, ele não abre mão de Deus por nada na sua vida. Paulo vai dizer: nada pode nos separar do amor de Deus. Esse nada aqui, irmão, é nada mesmo. Diga glória a Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus, irmãos. Tem gente abrindo mão de Deus porque não alcançou as coisas da terra. Irmão, as coisas da terra a gente corre atrás. Quem está comigo, levanta a tua mão. Se não tem hoje, a gente luta para conseguir amanhã, e o nosso Deus nos abençoa. Agora, eu não posso desistir no meio das aflições do ministério, porque o ministério vai ter aflições, irmãos. O ministério vai ter aflições. Irmão, Paulo se sentiu só no meio do ministério. Paulo se sentiu solitário no meio do ministério, se sentiu abandonado, se sentiu deixado pelos seus companheiros, mas Paulo não deixou de avançar em meio às aflições do ministério. Levanta a tua mão. Pastor, a minha vida está cheia de aflições, o que eu faço? Avança. Pastor, a minha vida está cheia de aflições. Diga glória a Deus. E eu quero ensinar uma coisa aqui para você. Quem quer aprender, levanta a mão. O crente não pode dar muita confiança para a luta não, irmão. Porque se você der luta, se você der confiança para a luta ela te atribula. Diga glória a Deus. Ela entra na tua vida e não quer mais sair. Ela entra na tua vida e quer deitar no sofá, quer deitar na cama. Diga glória a Deus. Lá em casa eu dou uma ordem para a luta. Tu pode até passar, mas tu não pode ficar não. Tu está proibida de ficar. Diga glória a Deus. Diga comigo, a luta vem e passa. Tu pode até entrar a luta. Não é nem para olhar para a cama, não olha para nada. Vai passando e vai-te embora daqui, porque aqui tem vitória de Deus na minha vida. Levante as tuas mãos e glorifica o Senhor dos Exércitos. Porque olhe para mim, irmão. Se você der confiança para a luta deita no sofá e fica zombando de tu. Diga aleluia. Levante a mão e diga: lá em casa não, luta, tu vai embora. Diga glória a Deus. Lá em casa tem vitória de Deus. Quem tem vitória de Deus na sua casa, levanta as tuas mãos. Irmão, não pare por causa das aflições, irmãos. Irmão, Paulo avançou em meio, mesmo com o abandono dos seus companheiros. Na igreja, irmão, sempre vai ter pessoas que vai nos deixar, vai nos abandonar. Diga glória a Deus. Antigamente, no começo do meu ministério, quando alguém dizia para mim: pastor, eu estou me desligando, eu ficava triste. Hoje não. A gente não pode mandar nas pessoas. Amém, irmão? Você não quer ficar, amém, mas a gente vai continuar lutando pela obra. Diga glória a Deus. Diga aleluia. A gente vai continuar lutando pela obra, que a bênção nós abençoamos, mas a obra vai continuar. Levante as tuas mãos. A obra vai continuar, irmãos. Paulo avançou, mesmo com o abandono dos seus companheiros, irmãos. Irmão, não abra mão de Deus, porque alguém está te abandonando.
Pastor, eu vou sair da igreja porque o fulano não gosta de mim. Irmão, aprenda uma coisa, eu vou repetir: as pessoas não são obrigadas a gostar de nós. Levanta a tua mão. Se gostar a gente vive, não gostar a gente vive do mesmo jeito. A gente vai morrer porque alguém não gosta da gente, irmão. Diga aleluia. Já passei por lugares que alguém olhou para mim e disse: eu não gosto do senhor. De paciência, mas eu gosto da senhora. Diga: eu gosto do senhor. Diga glória a Deus. Paciência. Diga aleluia. E a gente tem que continuar marchando, porque o nosso alvo é o céu. Levante a tua mão para glorificar a Deus. Diga comigo: não pare por causa dos abandonos, irmão. Você não pode parar porque alguém te abandonou, porque alguém te deixou. Olha que Paulo vai dizer, irmãos, versículo 14: prossigo para o alvo. Irmãos, se Paulo não tivesse convicção das vitórias de Deus, da promessa de Deus na vida dele, Paulo ia sentar na cadeira e dizer: a partir de hoje as pessoas me abandonou, então eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais servir a Deus, eu estou zangado da minha vida, eu não quero mais nada. Mas Paulo vai fazer isso? Não, Paulo vai dizer: prossigo para o alvo. Levante as tuas mãos. Só quem está entendendo a palavra, levanta as tuas mãos. 1, 2, 3, repita comigo: prossigo para o alvo. Levante a mão. Há um alvo de Deus diante de você, irmão. Há um lugar que Deus quer que você avance. É Deus dizendo: prossiga para o alvo, prossiga para o alvo, prossiga para o alvo, irmão. Além de prosseguir para o alvo, Paulo entendeu que diante dele havia um alvo. Olhe para mim. Paulo também entendeu que diante dele havia um prêmio. Ele vai dizer: prossigo para o prêmio. Olhe para mim. Irmão, tem gente que quer o prêmio, mas não quer alcançar o alvo. Tem gente que quer o prêmio, mas ele não quer alcançar o alvo. O prêmio só vem quando eu chego no alvo. Quando eu alcanço o alvo, eu vou prosseguir para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Levanta a tua mão. Olhe para o irmão e diga: há um prêmio esperando eu e você. E você não pode desistir, irmão. Há uma cidade que ela é o quê? Incorruptível e cheio de glória. E é nesse lugar que nós vamos morar, se nós avançarem, irmãos. Irmãos, em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, Paulo vai falar de uma carreira que nos está proposta. Paulo vai dizer: corramos a carreira que nos está proposta. Nós devemos correr esta carreira. Quem foi que propôs essa carreira diante de nós? Deus. E eu tenho que correr esta carreira. Como é que eu faço isso? Olhando para Jesus. Olha o que Paulo diz: eu tenho que correr a carreira que me está proposta, que Deus mandou eu correr esta carreira, e eu tenho que correr esta carreira de cabeça baixa. Eu tenho que correr esta carreira olhando para o irmão, olhando para a irmã, olhando para quem não veio, olhando para quem não concorda, olhando para quem discorda. Não, é olhando para Jesus. Levanta a tua mão, olhando para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Levante as tuas mãos. Quem está aprendendo, levanta as tuas mãos. É correndo a carreira, é correndo a carreira olhando para Jesus. Levanta a mão. É correndo a carreira olhando para Jesus. É correndo a carreira olhando para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Levanta as tuas mãos. Para de olhar para o homem, para de olhar para a mulher, para de olhar para quem não concorda, para de olhar para quem não veio, e olha para Jesus, porque é o autor e consumador da nossa fé. Vai dar glória ou vai ficar me olhando? Vai dar glória ou vai ficar me olhando? Levanta as tuas mãos e dê glória para o Senhor nesta noite. Diga bem forte: eu. Diga bem forte: eu vou prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, irmãos. Agora, para eu avançar para o alvo, eu preciso esquecer das coisas que atrás ficam.
Olhe para mim. Há um alvo de Deus diante de mim. E se eu fico toda hora acima, eu estou tirando meus olhos do alvo, eu não estou? Em vez de eu prosseguir para o prêmio, eu estou, vai dando glória a Deus. Está na hora de abrir mão das coisas que para trás fica e avançar para as coisas que estão diante de nós. Quem está ouvindo a voz de Deus nesta palavra, irmão? Tem alguém que está ouvindo a voz de Deus neste lugar? Tem alguém que está ouvindo a voz de Deus neste lugar, irmãos? Você não tem que estar mendigando amizades, irmãos. Eu sempre digo para minha esposa: nunca podemos orar a Deus ou desejar estar em um lugar que Deus já nos tirou. Olhe para mim. Coloque isso na tua mente, irmão. Nunca queira estar em um lugar, eu estou falando de coisas passadas, de lugares de sofrimentos, de lutas. Quem está me entendendo? Está em um lugar onde Deus já nos tirou. Porque se Deus quisesse nós lá, Deus não teria tirado nós de lá. Quem recebe isso aqui? Se Deus quisesse nós em alguns lugares, Deus não teria tirado nós, irmãos. E a gente não pode querer insistir, estar em lugares que Deus não quer que nós estejamos mais. Que tem lugares que Deus não quer mais que eu esteja, mas eu fico toda hora querendo insistir. É ou não é? E Deus não quer que eu esteja mais. Deus não quer você mais no bar, Deus não quer você mais no meio da fofoca, Deus não quer mais você no meio do fuxico. Se Deus pisou nesse núcleo de amizade, se Deus desfez a amizade, é porque Deus não queria você mais no meio. Quem está comigo, levanta a tua mão. Então não queira ressuscitar lugares que Deus já tirou da sua vida. Não queira ressuscitar lembranças que Deus já tirou da sua vida, irmão. Eu estou entregando a palavra de Deus aqui. Não queira ressuscitar lembranças que Deus já tirou da sua vida. Quem pode receber isso aqui, diga glória a Deus. Agora fique em pé, por gentileza. Eu vou estar orando agora, uma vez mais. Se Deus revelar, nós estaremos entregando ao teu coração. Fique em pé toda a igreja do Senhor agora. Fique em pé toda a igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Maravilha, os irmãos da live, Deus abençoe a sua vida. Dê uma salva de palmas bem forte, que glorifica e exalta